Esta chamada está sendo gravada. Ok, então agora começou e vamos começar a nossa apresentação. Vou fazer compartilhar aqui a tela. Dia 14 de 8 de 2024. Uma aula relativa à economia do Maranhão. E aqui está a nota da gravação. E vamos lá. Meu nome é o professor José Raimundo. Temos a participação do professor Denilson Bessa, professor que é historiador e é geógrafo, formado pela Universidade Federal do Maranhão, pela Universidade Estadual. Só não sei qual é o tempo da graduação. Então, vou aqui só abrir um espaço rapidinho para o professor Denilson ter uma palavrinha com vocês. É com você, professor Denilson. Gente, boa noite a todos. A gente resolveu participar do momento, né, até porque é de grande importância. Já foi comentado em aulas anteriores, em momentos anteriores, sobre a questão da industrialização do Maranhão, que foi um processo, vamos dizer assim, que, pelo menos no passado, os ciclos passados e econômicos passados, né, o Estado do Maranhão ele passou por um processo lento, né, e foi algo, assim, lento, que pegou aquela alavancada, mas depois caiu, né? Só voltando a uma, vamos dizer assim, a um processo mais evidente, a partir da década de 80, vamos colocar assim, 70, 80 do século passado. E aí a gente vai acompanhar através do processo, na visão da geografia, e a gente puder dar aqui uma contribuição dentro do contexto histórico, para que a gente possa se situar, né, vocês, para que a gente possa acompanhar, né, essa trajetória da indústria do Maranhão. É isso aí, professor Raimundo. É muito importante. Muito obrigado, professor. Quando se fala de indústria, na história, ela está associada aos acontecimentos. Na geografia, ela está associada à configuração espacial. Na verdade, se há um debate dentro da geografia, se a indústria ela modifica o espaço geográfico ou se o espaço geográfico modifica a indústria. Então, nós vamos falar um pouco de indústria, começando por esse primeiro, uma apanhado geral, né? Aí aqui eu chamo a atenção para aquela história, o Estado do Maranhão não tem indústria. Não é verdade. O Estado do Maranhão possui, sim, uma indústria, com destaque para a produção de alumínio, no caso da Alumar, da celulose, na região de Coelho Neto, da energia. A gente pensava, mas não tem indústria nenhuma. Mas nós temos produção de energia elétrica, a hidrelétrica. Vamos lembrar que o Maranhão tem duas hidrelétricas. A hidrelétrica de Estreito e a hidrelétrica de Boa Esperança, uma com divisa com o estado do Tocantins e a outra com o estado do Piauí. Aqui em São Luís, o Maranhão tem uma usina de energia térmica, na região do Porto. Eles têm. Aí tem a indústria voltada para o minério de ferro, o caso da região de Açailândia, que tem a área da metalurgia. E, claro, gente, uma indústria de alimentos e bebida, que nós temos casa da Ibéria. E alimento, professor, às vezes o aluno diz, professor, não existe nenhuma indústria de alimento no Maranhão. Gente, uma panificadora no nosso bairro é indústria. Agora, não podemos comparar a indústria do Estado do Maranhão com a indústria da região Sudeste. Certo? Professor Denilson, o que você acrescentaria a esse slide? Então, no caso aí, a gente pode citar que é até assunto dos meninos do terceiro ano, né, aí deve contemplar com certeza no seu assunto, o PGC, que é o Programa Grande Carajás, que trouxe justamente a Vale do Rio Doce, a Alumar para cá, né? Aí você tem aí para dar essa sustentação, né, a Eletronorte, né,
e Química Norte, que, por sinal, infelizmente, a Química Norte fechou, né? Mas, assim, há essa importância, né? É um ciclo que vive, ele vive num estado de flutuação muito grande, né, professor? Porque É, tem período que dá, fica tranquilo, que é bacana, mas depois parece assim que entra num processo de decadência, e nisso junto vai uma opção de empresas, principalmente as empresas anãs, que não suportam o peso do mercado, ou por questão de ausência de tecnologia, não acompanhar o processo tecnológico, ou, né, ou você tem uma tecnologia incipiente, né, não há muito investimento, e aí elas vão quebrando. Pelo tem a, menos que- ao meu ver, na condição da história, mostrado isso, né? tem a questão da falta de revolução do transporte no estado do Maranhão, que é um gargalo. Tem a questão da problemática social também. Acho que lá no final, mais na frente, tem alguma coisa nesse aspecto. Nós estamos os gargalos que impedem, sempre impediram o desenvolvimento industrial do Maranhão, apesar de uma boa posição geográfica no contexto mundial. O Sim. Maranhão está numa posição bem próxima à África, próxima à Europa, mas outros gargalos atrapalham. O próximo slide aqui. Aqui, a presença das indústrias, a presença de indústrias variadas no Maranhão reflete a riqueza natural da região, que possui recursos abundantes, como energia hidrelétrica, minerais, terras férteis. Terras férteis, quando eu falo terras férteis, estou pensando na agroindústria, impulsionado pelo crescimento desses setores produtivos. Gente, não estou dizendo que a indústria deixou de existir, nem o professor Denilson disse isso. A gente está comentando que a questão da indústria maranhense é só que ela é incipiente. Vamos passar do próximo aqui. E às vezes acompanha a questão dos ciclos, né, professor? E os Tem ciclos. época que tá aquela maravilha, daqui a pouco começa a cair, volta. O problema é que o mercado flutuante é tão complicado assim, que muitas empresas de fundo de quintal, né, que às vezes algumas querem decolar, mas aí por falta nessa condição incipiente, de incipiência, acaba quebrando. Tem mais um fator. O professor Denis falou dos ciclos econômicos. Ciclos econômicos e dos acontecimentos políticos. É bom, é importante, que às vezes um governo dá um sinal que a coisa vai andar, a política de Estado. Aí no outro governo vem e desmancha tudo. Aí aqui está como é a situação do Maranhão no Brasil. A participação do Maranhão do produto interno bruto do Brasil, e aí a indústria entra nisso, é de 1,3%. Esse é a média. Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí tem a distribuição da economia dentro dos três setores. O setor de serviços, que é comércio e prestação de serviços, representa 63% do PIB estadual, 18% a pecuária já foi maior, mas caiu muito. Vou botar aqui a agropecuária, a pecuária e a lavoura. É importante lembrar que eu estou falando dos dois. E aí, está em destaque aí, gente, apenas 17% da economia maranhense está pautada na indústria. Esses são levantamentos dos últimos 5 anos. Certo? Esse levantamento de institutos como o IBGE, então, apenas menos de 20% da economia maranhense é oriundo da indústria. Então, vocês analisem que essa diversidade industrial é dentro de 17%, não chega nem a 20%. Então, o restante é com os outros segmentos. A indústria maranhense perde até para a pecuária, a agropecuária. Eu não estou dizendo que a agropecuária não é importante, mas dentro das economias, os setores que têm mais valor, gente, é indústria e serviço. Valor agregado, não falo valor agregado. Ok? Vou passar a próxima aqui. Aqui é uma imagem da Suzano. Eu acho que a Suzano, me parece que essa imagem é da região de... Ou é de Coelho ou de Sul do Maranhão, não lembro de qual região. Eu captei essa foto, viu? E não lembro. Mas é a imagem da empresa da Suzano. A Suzano trabalha com celulose.
extrai a celulose do eucalipto para vender para a indústria de papel. Uma empresa genuinamente brasileira. Bom, aí um destaque para a produção de alumínio, realizado pela Alumar, uma das maiores empresas do setor no Brasil e que conta com instalações em São Luís. É importante que a Alumar ela é uma indústria de base, indústria pesada de base. Ela produz matéria-prima para outras indústrias. A Alumar não faz, nunca fez, panelas de alumínio. Ela vende as barras de alumínio para a indústria de panela. Então, o professor Denis já ouviu falar do que é uma indústria de base, é uma indústria que consome ou muita matéria-prima e muita energia, ou muita energia, ou os dois. E, geralmente, vai para as outras indústrias. Pode falar, professor. Aí, nesse caso, aí você tem, né, o processo da Alumar, que é uma multinacional, veio para cá, né, e precisa da matéria-prima, que aqui a gente produz, no caso, alumínio, alumina, que são extraídos da bauxita, né? A Alumar, ela, durante muito tempo, mais de 30 anos, ela extrai esse material para ser exportado, né, para o exterior. Eu não tenho certeza. O processamento é no Maranhão, mas tanto a Alumar quanto a Vale, a matéria-prima, se não me engano, vem da região norte, não é, professor? Exatamente. No caso, a Vale trabalha mais com minério de ferro. Ferro. E a Alumar com alumínio, ambos alumínio, alumínio e bauxita. Vem de outras regiões. Só que é manganês. processado aqui. Manganês e é processado aqui. Por causa da questão da alocação geográfica. Exatamente. Pela proximidade com a região norte do Brasil, e ali o porto, que é o processo final. Certo. Aqui nós temos a questão da indústria celulose, né? Aqui eu encontrei informação da Suzano. Aí sim, professor, é Imperatriz e tem uma unidade, eu nem sabia, na região de Rosário. Realmente eu vejo, quando eu ando para a região de Rosário, eu vejo umas plantações de eucalipto. Se o professor Denilson viajando, já viu as plantações de eucalipto por aí. Sim. Eu tenho uma outra na região de Coelho Neto, mas não terminam citando. Mas a outra está sendo gravada, vocês podem observar, viu, gente? Professor Raimundo, só a título de contribuição. Na região ali do Coelho Neto, processo de cana-de-açúcar. Também. Né? E, exatamente, ali é mais assim. E tinha uma indústria que, até por sinal, se eu não estiver enganado, ela chegou a fechar a produção de. Eu não sei se eu não me lembro bem, se era a de algum de cana-de-açúcar mesmo, para produção de açúcar mesmo, e ficou a de álcool. A de álcool. Tem essa também. também. E vai muito caminhão lá para Teresina. Vai, porque o final é Teresina. Coelho Neto, Caxias, é estratégico, está no meio do caminho, entre Teresina e São Luís. Essa é a grande vantagem. Lembrando também que na região de Codó, teve a questão da indústria do cimento, mas faliu. Sim. A fábrica está lá, ainda está fechada. Vamos lembrando dessa indústria de cimento na área de mineração. Chico de Caxias. A famosa Nassau. Nassau. Cimento Nassau. Aí aqui, gente, por que quando se fala de energia, fala de indústria e fala de energia? Depois da Revolução Industrial, principalmente a segunda Revolução, ficou impossível qualquer lugar se industrializar sem uma boa matriz energética. Principalmente a energia elétrica. Por que a energia elétrica? A energia elétrica ela é flexível, ela é moldável. É a energia que pode ser transformada em outra energia com maior facilidade. Aí temos destaque. Já a energia elétrica é um importante setor de indústria maranhense, com destaque para os hidrelétrica Boa Esperança, no Rio Parnaíba, Estreito e Boa Esperança. Estreito no município de Estreito, viu, gente? Perto de Carolina, Imperatriz, e Boa Esperança. Divisa com o estado do Pará, né, professor? Divisa com. Exatamente com o Tocantins. No Rio verdade. Tocantins.
Aí, quem vem do Pará é a energia elétrica que vem para São Luís, que vem de Tucuruí. O Maranhão ele usa energia de 3 usinas. Tem 2, e a Estreito, Boa Esperança e a Tucuruí, no Pará. Exatamente. Bom, quando falo do minério, que tu me referiu ao minério de ferro, que a estação é realizada em Carajás, né? A estação mineira é realizada pela Vale, foi chamada de Vale do Rio Doce, mas depois que ela foi privatizada, passou a chamar somente Vale, né? Ela tem operações basicamente em São Luís e Açarano e no oeste do estado. É interessante lembrar que eu fui a Açarano há pouco tempo, e a questão Açarano é uma cidade voltada muito para a metalurgia do minério de ferro. Até o ar da cidade, a atmosfera, você percebe uma certa poluição da atividade. Aí eu não sei explicar bem a causa. O próximo aqui. Bom, gente, aí eu citei algumas empresas aí, mas pode ser que algumas empresas nem existem mais, mas não perde importância. A indústria alimentícia. É bom lembrar que a alimentícia ela é mais ampla, é uma indústria que chega mais rápido, mas também ela é muito sensível ao ciclo econômico. A indústria alimentícia ela tem essa desvantagem. É representada por empresas como a Marfrig, Global, já não são empresas que, donos, por exemplo, pode ser dono de uma rede frigorífica, porque tem a diferença. A indústria, por se pegar um exemplo nacional, JBS, que é dono da Friboi, ela é indústria, a Friboi é a parte de comercialização, por exemplo. Então, nós temos aí a Marfrig, a Carne Bovina, a Sociedade de Beneficência de Bequimão, eu vou falar, realmente existe a questão da produção de carne na região de Bequimão. Eu deixei de fora, e eu fiquei em dúvida, você até me esquecer, na realidade, de falar da Fribal, de lá de Bacabal. Fribal é uma indústria de proteína que vende carne, vocês conhecem. Passa essa indústria quando ela corta a carne e embala industrialmente, já vira indústria. E aí, gente, encontrei também, mas aí são muitos, a indústria do segmento de derivado da mandioca. Aí a indústria da farinha é presente em todo o estado, porque nesse caso entra até aquela farinhada familiar. Bom, vamos aí passando para o setor de bebidas. É liderado pela Ambev, a principal, mas tem indústria de outros segmentos, por exemplo, Caxias tem a Heineken, que antes era Skin Cariol, mas foi vendida, Isso. e agora é Heineken. Possui duas fábricas do estado, esse da Ambev, né, em São Luís e Bacabal, e outras pequenas indústrias de bebida interior. Eu não lembro o nome, mas eu lembro também que existe uma chamada River, em Imperatriz. Se não me engano, River é Imperatriz. Denilson pode saber mais informação, mas eu aprendi que River é Imperatriz. E estou falando das indústrias maiores. E as menores são infinitas, são incontáveis. Ou melhor, contáveis, mas em grande quantidade. Professor Raimundo, tem a questão também hoje está muito em voga a questão das cervejarias, né, caseiras, né, que Caseiro. desperta um pouco. É uma verba que entra para muitos que de repente precisam. Primeiro geralmente elas começam como hobby, para aquela galera de final de semana, a galera da bola de tomar um. Bora inventar um negócio aí, de repente, eles formam até grupos entre eles. E já teve muita cervejaria que entrou nessa onda aí, professor. E vira uma pequena fábrica, assim. Depois ela vira e se transforma. Então, é um segmento que sempre está tentando ressurgir das cinzas. Assim como também a questão da cachaça da terra, também a Cachaça mesma coisa. mesma coisa. E aí vai para a famosa cachaça da cana e da mandioca, né? A Isso. tiquira. Já tem a cerveja, né, de mandioca também, né? Tem. Bom, gente, aí que eu não poderia deixar de fora a questão da agroindústria.
Hoje se diz que a tendência da, do agronegócio, da agricultura, da agropecuária, ela só tem futuro se ela se transformar numa agroindústria. O que é uma agroindústria? É quando você leva-se elementos, instrumentos da indústria urbana para o meio rural. Pega o exemplo, o laticínio. No passado, se pegava o leite, levava para a cidade para ser industrializado. Hoje, já se leva a industrialização para dentro da própria fazenda, para diminuir o custo de transporte, já empacota o leite lá, ou faz o derivado, e aí já leva o produto industrializado para vender na cidade. Então, a agroindústria caminha nesse caminho. Eu estou falando do laticínio, mas o laticínio não é o único exemplo, não. Acontece hoje até com o processamento de frutas, verdura, tudo isso já sai já da fazenda, já processado. Aí vocês estão vendo Fruta em aí. compota, né, professor? Oi? A fruta em compota. A fruta em compota, tudo isso. Aí vocês estão vendo na tela aí. Gente, você vai na tela, eu tenho mania de gesticular em frente à câmera. Eu não sou jornalista, não sou acostumado com isso. Eu estou falando isso que pode ser que algum telespectador, ela espera que algum telespectador futuramente me veja aqui e me perdoe por causa disso. A agroindústria também desempenha um papel importante na economia maranhense, com cultivo de cana-de-açúcar, já falamos, da mandioca, soja, arroz e milho, se destacando na agricultura local. Quando fala de agricultura local, aqui se fala muito da agricultura familiar. Hoje nem se diz mais agricultura subsistência, porque ele tem um viés já de comercialização. Sim. Não é somente a subsistência. Uma agricultura familiar que envolve todos os membros da família, mas já tem um certo grau de organização capitalista, vamos dizer assim. Vamos dizer empresarial, porque não está bem formalizado. Ok? Professor Denilson, tem alguma opinião aí? Pode falando, professor Denilson. Tudo bem. Por enquanto está tudo tranquilo. Tranquilo. Às vezes eu poderia até fazer uma pergunta para o professor Denilson sobre a questão da cana-de-açúcar no Maranhão. Como foi por que a cana-de-açúcar no Maranhão não deu certo lá não deu muito certo na época dos engenhos do período colonial? Ou deu certo? Certo? Na verdade, ela tinha tudo para dar certo, né? Mas a questão de interesses políticos, você tem aí, né? A própria indicação do que a população, às vezes, não entrou muito, né? A questão do nosso solo também, né? Porque, geralmente, a cana-de-açúcar, ela é mais para o solo, né? Aquele solo de Massapé. Massapê, isso. Que não é o tanto o nosso solo aqui, que é um solo muito ácido, né? E aí existe essa diferenciação, né? É questão mesmo que não foi tão adiante, é tanto que às vezes você manda buscar em outros estados da federação, né? Daí por conta dessa... O processo histórico em si, houve um certo desinteresse, né? Não levou-se muito adiante, não. Às vezes, é aquele momento de surto econômico, tá dando certo, tá beleza, bora lá, né? Mas depois parece assim que, sei lá, cai num momento assim de fraqueza, sei lá. O ciclo, né? Que é extremamente volátil. Agora, tem um destaque aqui, que eu não sei o que aconteceu, que prometeu muito, porque o cultivo deu muito certo na sua implantação, mas eu acho que a inovação de tecnologia, eu creio, ela fala de inovação de tecnologia, terminou entrando em decadência. Foi a industrialização do arroz. O Maranhão foi um grande produtor de arroz no passado. Exatamente. Ainda Foi o produz. segundo do Brasil, perdendo apenas o estado do Rio Grande do Sul. Mas terminou caindo, não porque o cultivo não desse certo no estado. O solo maranhense é muito bom para o arroz. Sim, mas aquele arroz vermelho, né? Mas a falta de industrialização, de beneficiamento, impediu. Quem desses cultivos aí, quem está com maior pujança atualmente é a soja. A soja tem apresentado um processo de industrialização, né? Matéria-prima industrial. Porém, a soja não tem sido para a agricultura familiar. Só grandes grupos empresariais.
e aí não tem promovido uma transformação tecnológica no Estado. Professor, é interessante também ressaltar sobre a questão da soja, o tanto que ela avançou no nosso estado. Eu digo porque estava em férias ali na região de Caxias, entre Caxias e Coelho Neto, e essa galera chegou para lá. E é um pessoal do Paraguai, se eu não estiver enganado. Eles Hum, compraram imensos lotes de terra, imensos mesmo, grande mesmo. E agora estão, como a área lá tem, o solo é muito ácido, você vê também aquela quantidade imensa de calcário para poder justamente misturar com o solo ácido, né, é. tornar o solo básico, a produção de soja. E aproveita-se nesse momento a utilização do sorgo, não é isso? Sorgo é um tipo de milho em semente. Meus pais plantavam, chegaram a plantar sorgo. Ele é muito bom para ração, esse é até para alimentação humana, mas ele é melhor para a ração. Ele tem uma semente parecida com um caroço de milho, só que ele não é amarelo, e ao mesmo tempo parecido com um cacho de arroz. Sim. Certo? Lembrando também, e eu ia esquecendo, o professor Denilson falou aí na questão do calcário, o Maranhão tem uma indústria de extração de calcário na região de Balsas. Eu não vi nenhuma literatura, mas eu tenho uma pessoa da minha família que fez mestrado e ela fez a pesquisa na área de Cerrado. E ela visitou a extração de calcário na região de Balsas. Não sei bem qual município. Então, é bom destacar, se vocês verem uma questão do calcário do sul do Maranhão, sabe que existe. Bom, aqui tem uma imagem de uma indústria de bebida, captada da internet, certo? Ela está aí para vocês Professor contemplar. Raimundo, Oi. só para complementar também, ali, se eu não estiver enganado, eu me lembro que eu fiz o trabalho na época, trabalho ali pela UEMA, né? Fui lá dar aula, naquela região ali de. Como é o nome da região ali? É Pasto dos sul, Montes. Passo Pasto do dos Bom. Montes. É Próximo uma Pasto dos cidade. Montes é uma localidade por nome Nova York do Maranhão. Uhum. Que E é Nova lá York. tem quantidade, tinham umas máquinas na época que estavam extraindo calcário para mandar para outras regiões, inclusive Balsas. Muito bem. Essa região mesmo, esse eixo de Nova York, Maranhão, que é perto da usina hidrelétrica de Exatamente. Boiçucanga, é uma da Nova York antiga, está debaixo d'água. Que era na época chamada de. A Nova York, na época, tinha um nome, Vila Velha, se eu não estiver Vila enganado, Velha. e ela foi construída um pouco mais acima, mas ainda assim, com a inundação, teve processo, e batizaram com o nome de Nova York por conta do nome dos engenheiros e técnicos norte-americanos que vieram para cá, para o Maranhão, para trabalhar nessa região ali. Foi isso mesmo. Vamos passando aqui, gente, vamos ver aqui. Bom, voltando aqui ainda com uma indústria de base tecnológica, aqui eu chamo a atenção, porque a gente só está agora falando de indústrias tradicionais. Mas, com todos os problemas, se tem uma indústria tecnológica. A indústria maranhense também é composta de base tecnológica, mas é equatorial. Equatorial, por que ela não é como indústria tecnológica? Transformação de energia. Tem tido uma mudança muito grande. Energia é uma produção de tecnologia. Tem essa outra empresa aí, a LPS, me parece que ela é na área de sistema de informação, que também tem atuado. E as pequenas empresas, as startups, estão aqui em São Luís. Você não podemos deixar que existem várias empresas pequenas já iniciando no ramo de tecnologia. Com todos os problemas, Maranhão já tem sua indústria tecnológica. Não podemos comparar com Recife ou com São Paulo. Não dá para comparar. Mas a indústria de tecnologia de ponta está chegando em São Luís. Então, não digam que que não temos indústria de tecnologia. Lembrando, gente, eu não estou conversando muito com o pessoal que está entrando, não estou conseguindo conectar, não tem nenhum problema. Qualquer coisa,
veja essa aula depois de gravar. Eu não estou podendo interagir com o chat, porque eu não tenho técnico auxiliando, eu estou sozinho aqui apresentando, então não dá para interagir, tá bom? Mas depois eu estou vendo aqui as mensagens. Bom, isso aqui nem sempre foi eficiente, mas ela existe. Vai ser a administração do Estado do Maranhão, o governo do Maranhão sempre oferece benefícios fiscais, existem as leis estaduais, infraestrutura, de certa forma, que está adequada para a instalação de novas empresas, sempre tem uma infraestrutura, né? Eu sempre bato na tecla que o que mais dificulta a indústria do Maranhão, no campo da infraestrutura, não é o incentivo fiscal, ou os incentivos fiscais, é a estrutura física e a estrutura de formação de massa intelectual. O problema da formação de massa intelectual, viu? É a formação de pessoas, é o recurso humano, que ainda é escasso. É uma grande população, tem seus 7 milhões de habitantes, equivalente a uma população no Paraguai. Se o Maranhão fosse um país, seria o Vietnã. Trabalhei isso na aula passada. Vocês podem voltar lá no vídeo do YouTube que está lá. Próximo aqui, gente. E aí, sim, isso aqui podemos dizer que a indústria não deixa de ser, mesmo uma indústria incipiente, é um importante pilar para a economia do Maranhão. Ela gera emprego, aumento de arrecadação de impostos. Aí, sim, diferente da agroindústria, ela traz desenvolvimento, traz seus problemas ambientais, sim, mas ela traz um certo desenvolvimento. Toda a economia industrial, principalmente a indústria moderna, tem que trazer tecnologia, desde que venha no sistema de cadeia produtiva. O maior problema da indústria Maranhão é outra questão também. Não se cria uma cadeia produtiva. Às vezes faz um único produto e o resto vem tudo de fora para montar. Não cria uma cadeia produtiva. Então, esse é o problema. Bom, gente, aqui está destacando, não vamos demorar muito não, tá? Outros problemas da indústria maranhense. Nós até falamos. Não sei por que subiu. Um deles, infraestrutura precária. Um dos principais problemas enfrentados pela indústria do Maranhão é a falta de infraestrutura. A região possui deficiência em transporte, as estradas do Maranhão, principalmente as estradas federais, são complicadas. Falta de mais ferrovias, são poucas, tem 2 ferrovias do estado do Maranhão, a Transnordestina e a Estado de Ferros Carajás, né? A questão da energia elétrica, logística é transporte, viu? A questão da energia elétrica, a realização das atividades industriais. Sabe? Aqui o professor Denilson, que viaja mais pelo estado do Maranhão, ter noção, questão, né? Já teve muito estado. Um exército de pessoas, né, que às vezes não tem, às vezes, formação. Ou então, quando começa um processo de trabalho, geralmente vem lá de baixo mesmo, pode ser peão mesmo, entendeu? Claro que existem outros profissionais, mas esses só são atingidos e outros empregos maiores quando você tem um nível superior, tem um curso de qualificação técnica, né? É o que dá a tônica na questão do emprego hoje, tá? Há emprego, mas tem as diferenciações. Eu vou abrir espaço aqui, quem está na conta Fernando, eu não sei se é o João Fernando, se é outro aluno, levantou a mão. Pode falar, João. Só diga o nome. Quem está na conta Fernando, pode ligar o microfone e falar. Levantou a mão. Tudo bem. Olha, professor, desculpa, era só para informar o meu atraso, porque eu estava ensaiando partitura, eu não vi o senhor mandando mensagem, então eu entrei agora. Tá, muito bem. Sempre é bem-vindo, João. E não se preocupe que se tudo der certo, a aula vai ficar gravada no YouTube para você rever. Tá certo? Nós aqui vamos ser internautas, nós vamos ser influência. Pode falar, João. Não tem mais nada não, né? Só isso mesmo? Não, era só isso mesmo. Tá bom, muito bem. Continuando aqui
Nós aqui estamos finalmente. Eu quero fazer sempre essas aulas em torno de 40 minutos. Eu acho que não precisa ser mais do que isso. Outro entrave, baixa diversificação industrial. É aquilo que eu falei da cadeia produtiva. A maior parte das atividades industriais está concentrada na extração e beneficiamento de recursos naturais, como mineração, prótese de alumínio, por exemplo. A falta de diversificação representa um risco para a economia do Estado, pois torna o setor industrial mais suscetível às flutuações dos preços, das commodities e à demanda do mercado. Gente, isso aqui é outro problema. A questão dessa falta de diversificação. Tem um fato histórico que explica como um país que não tem ou um país ou um Estado que não tem uma diversificação econômica, e para a indústria não é diferente, pode jogar uma economia no colapso. Foi a crise de 1929. O Brasil, em 1929, entrou num colapso por falta de uma economia diversificada naquele momento. A do Maranhão tem essa indústria dependente de uma única matéria agrícola. Eu soube uma vez, eu lendo um livro de história, que a indústria têxtil do Maranhão faliu no passado por falta de matéria-prima, por falta de inovação tecnológica, por falta de visão também. Então, essas coisas que interferem na economia industrial do Maranhão. Professor Denilson, tem algo a falar, professor? Nesse caso, eu concordo com o senhor a partir do momento que, assim, na época que o processo de industrialização tinha tudo para dar certo, gente. Tinha tudo para dar certo. Mas foi um surto econômico também. Aí vocês podem dizer assim, pô, professor, mas surto econômico de novo? Pois é tanto que criou-se um momento de euforia. Nós vamos ter aí um processo de industrialização do Estado do Maranhão com a questão da Guerra de Secessão que ocorreu lá nos Estados Unidos, e o algodão que nós vendíamos, nós tínhamos a questão do algodão, e o nosso algodão foi escolhido pela Inglaterra, sempre explorado aqui. Então, da noite para o dia, e de repente você vê, eu vou, já que a Inglaterra está comprando o nosso algodão, eu vou também fazer investimento. Só que, às vezes, tudo feito nas coxas. Às vezes, o processo aconteceu, muito dinheiro, então criou-se assim, grelou os olhos mesmo, vai chegar dinheiro para cá, vai ter divisa. E eu vou deixar de produzir outras coisas e vou viver da produção têxtil. Só que não tinha muito... As maquinários vinham para cá, era obsoleto. Começa por aí. Né? Aí quais são as marcas? Qual é o referencial disso tudo nos dias atuais? Quando você observa, por exemplo, né, o Sintra, que foi, na época, a fábrica do anil. Foi verdade. Né? O Seprama, que também era uma fábrica, né? Fábrica São Luís, a Cânhamo, Seprama era a antiga Cânhamo. Né? Então, você vê aí muitas fábricas, Santa Eulália, então, essas todas quebraram. Por quê? Máquinas antigas, matérias obsoletas, tá vendo? E a falta de incentivos mais, né? Por quê? Cresceu-se o olho em cima do dinheiro, né? Trouxe para cá. E é tanto que depois que acabou a Guerra da Secessão, a Inglaterra voltou a comprar dos Estados Unidos da América, e nós ficamos a ver navios. Recentemente, aí um testemunho pessoal, o Maranhão ameaçou ter um outro surto, a instalação da refinaria de Bacabeira. Exatamente. Foi uma ameaça de um surto, achou que se ia mudar. Aí houve a instabilidade política, de 2014 a 2018, e tudo foi de água abaixo de novo. Pois é, e ainda teve um processo ambiental, né? Que se desmatou uma área imensa para não se fazer nada. Gente, isso aqui é a questão da qualificação de mão de obra, isso aqui é uma questão social. Inclusive, agora saiu os resultados aí da nossa educação. Houve uma melhora, mas não foi tão... Comparando com os outros estados, não sobressaiu, viu, Denilson? Sim. E a baixa qualificação da mão de obra, falta de mão de obra qualificada é outro problema enfrentado pela indústria do Maranhão. Há uma carência de profissionais especializados em diversas áreas, o que dificulta a implantação e modernização das indústrias do Estado. Aqui eu pego o exemplo da própria escola. Não tem a ver com indústria, mas tem a ver com a situação. Vocês percebam que a gente tem dificuldade de ter todos os professores em uma escola durante o ano. Professor é um profissional especializado. Nós não conseguimos.
O estado do Maranhão tem esse gargalo. Aí você imagina engenheiro, vamos pensar um exemplo, um engenheiro de mecatrônica. Quantos engenheiros de mecatrônica tem em São Luís? Tem algum curso de mecatrônica aqui, de nanotecnologia? Rádio de nanotecnologia? Então, são esses gargalos. Passar próximo aqui. Acho que vai ter uma atividade no final aqui. Gente, sempre eu gosto de botar as questõezinhas. Não vou debater as questões, vou mostrar as questões e a alternativa, porque vai ficar gravado, e aí o internauta vai poder ver. Gente, ou vocês só apostam aí, gostaria que você só dissesse assim, em que questão você marcaria, qual alternativa você marcaria aí, gente? A letra C. D, vamos ver. A C. Vamos só voltar um pouquinho aqui, que eu acho que ficou uma dúvida. É letra C, né, gente? Muito bem. É isso mesmo, letra C. Próxima alternativa aí. E aí? Nós falamos dessa temática. A letra E. Letra Muito bem. Vamos passar aqui. Não vou nem voltar para comentar. Próximo aqui. E aí? Vale. Letra B. 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 Muito bem. É isso, gente. Então, eu tenho que aqui dizer, agradecer por vocês, ao professor Denilson, meus agradecimentos. Professor, vai ser o nome dos créditos finais do vídeo, viu? Para a gente. Certo? Eu espero que a gente, nas próximas aulas, tenha mais participação sua, professor. Eu agradeço muito. E eu gostaria, se você puder, trabalhar com a aula de História do Maranhão. O espaço está aberto, viu? Pois não, Fernando, João Fernando, vocês vão tomar mãozinha. Eu não gostei, não, mas eu cheguei e já acabou. Tristeza. Mas, João, é porque a gente não pode ficar até muito tarde. Quem sabe que vocês amanhã vocês vão dormir. Inclusive, eu peço a vocês que não fiquem acordados até muito tarde. Quando está amanhã, 7 horas da manhã, dormindo em cima de um braço da cadeira, na sala de aula. Então, durmam bem, se alimentem bem. Não come, não é comer muito, você não está bem, viu, gente? Então, Não, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas realmente eu não me liguei, porque disse que ele está perto, então eu estou mantendo um pouco meu foco em estudar a música da banda. tá certo. Mas eu vou prestar atenção na próxima notificação. Tá bom. Muito obrigado a todos. Professor Denilson, suas palavras aí para nós encerrar. Gente, foi muito legal assim, porque a gente volta a coisas, a gente estudar algumas coisas, sacar algumas coisas, aprender com o senhor professor. E a participação do nosso alunado, né? Eu não sei se tem gente da comunidade também participando aqui, mas que é algo de grande importância, até porque, principalmente a galera aí do terceirão, que é assunto de História e Geografia do Maranhão, gente, para o EMA, ok? Muito obrigado. Aí vou encerrar aqui.